falamos de um livro de divulgação científica não muito bom. Vamos falar de um muito, muito bom hoje. Livro de hoje, Revolução das Plantas, Stefano Mancuso, publicado pela Ubu. O Ubu gentilmente mandou esse livro aqui que eu pedi, falei, pô, tava curioso aí com o assunto. Não é exatamente um lançamento do Ubu, já foi lançado há alguns anos. Mas aí, tipo, passou no meu radar e falei, pô, tá aí, vou ler esse livro. Meus amigos, que leitura, hein? Que leitura, acho que já tá na lista dos melhores do ano esse aqui. Antes de mais nada, acho que nesse tipo de livro, vamos ler aqui a ficha corrida do homem, né? Stefano Mancuso nasceu em 65 em Catanzaro, na Itália. É formado pela Università degli Studi di Firenze. Em 2005 fundou o LINV, International Laboratory of Plant Neurobiology, um laboratório dedicado à neurobiologia vegetal que explora a sinalização e comunicação entre plantas em todos os seus níveis de organização biológica. Em 2012 participou do projeto Plantoid e projetou um robô para que agisse e crescesse como planta. Em 2014 ele abriu da Unifi, uma startup dedicada à biomimética vegetal, ramo que envolve artefatos tecnológicos imitando determinadas capacidades das plantas, e desenvolveu um modelo de estufa flutuante chamado Jellyfish Barge. É o fundador na neurobiologia vegetal, publicou entre outros livros Verde Brilhante, daí os livros que ele publicou e tal. E ganhou em 2018 o 12º Prêmio Galileu de Escrita Literária de Divulgação Científica pelo presente livro. Claro, isso aqui tem que ser um livro premiado mesmo. Achei um livro, cara, fodaço. Então assim, como vocês já devem ter percebido, pelo título e pela ficha do cara, o Stefano é um botânico que se destina a explicar para a comunidade leiga e a pesquisar também os avanços que a ciência pode ter a partir do modelo botânico, né, do modelo das plantas. Então, assim, ele começa colocando a gente numa viagem para a gente poder pensar coisas que já estão muito dadas no nosso dia a dia, que a gente não para pensar. Mais ou menos como o Peter... Como é que é o nome do cara? Peter Godfrey Smith, né? Aquele cara do Outras Mentes, fez com a questão do polvo, com a questão da formação da memória, da consciência, etc. Né? Eu lembro que logo no começo do livro ele está falando sobre os comportamentos das plantas, né? E ele fala sobre a dormideira, cara, que é uma parada que, pô, pra gente é muito nostálgica. Você brincava com dormideira quando você era criança? Provavelmente, né? Que é uma planta nativa daqui, eu também não sabia disso, assim, mas enfim, dá pra caralho aqui. E é uma plantinha, caso vocês nunca tenham saído de casa, nunca tenham visto uma dormideira na vida, é uma plantinha pequenininha, que rasteirinha dá na grama, que você passa o dedo nela e ela fecha, né? E assim, só esse movimento de fechar já é uma parada muito louca, porque depois ele explica como é que funciona a mecânica das plantas para certas coisas, assim, né? Porque as plantas, elas fazem movimentos, elas crescem para cima, para os lados, etc. Mas esse tipo de coisa, e ele começa a falar sobre os experimentos que os botânicos fizeram com a dormideira, inclusive porque eles perceberam que a dormideira, depois de um tempo, isso a gente que é criança também percebia, que depois de um tempo dela abrindo e fechando por causa desses estímulos, ela parava de fechar todos eles, né? Porque ela entende que aquilo ali não é mais um estímulo perigoso, ela aprendeu aquilo. E como ela aprendeu isso é um mistério até hoje, assim, a galera não sabe, embora pra gente seja uma coisa tão, né, enfim, tão banal, tão natural, a gente não sabe como é que a planta aprende as coisas, né? E o que ele fala sobre o modelo plantoide, né, que ele usa depois que ele vai fazer robôs que se inspiram, né, nas plantas, é que as plantas, elas têm caminhos evolutivos muito diferentes dos animais, o que também é muito óbvio, mas que a gente precisa lembrar, né, no sentido de que, porra, as plantas não têm órgãos centrais, assim, não tem tipo um órgão que comanda várias coisas, né, tipo um cérebro ou um estômago, né? As plantas têm várias funções ao longo das células ali, está tudo meio espalhado, e essa é a tática de sobrevivência que ela tem enquanto ser vivo imóvel, né? Porque assim, já que se você fica plantado na terra, você não pode fazer nada se um predador vier te destruir, né? Vier te matar. A única coisa que você pode fazer é resistir a isso, e você resiste a isso, a planta resiste a isso justamente não tendo um sistema de órgãos centrais como a gente tem, né? Se a planta tivesse um baço ou um coração, era só arrancar o coração da planta, a planta, né, morria, mas ao invés disso você pode, tipo, quebrar metade dos galhos dela, ela está crescendo ainda, ou tirar metade das raízes, ela está crescendo ainda, assim por diante, né? Então ele mostra assim como esse tipo de coisa
seria interessante para você aplicar para modelos. E ele parece que ele pesquisou muita coisa em relação a modelo de engenharia espacial, né? Principalmente dos robozinhos de Marte, assim, que eles deram um jeito de fazer um robozinho que finca no chão, uma estacazinha que perfura o chão, assim, enrosca, a partir da sementinha do eródio, né, que é uma sementinha que parece meio um espermatozoide, assim, com um rabinho torcido, que ele entra na terra e a umidade faz ele atarrachar na terra ali ao longo dos dias, assim. E aqui ele faz assim uma explanação interdisciplinar, né, que é muito bonito de ver, porque a gente também sabe, né, assim, são sempre coisas que a gente, enfim, não para pensar, mas a gente sabe, assim, a verdadeira ciência é interdisciplinar, né? Essa parada de disciplina é uma parada que a gente cria para facilitar a nossa vida, para facilitar os estudos e o direcionamento, mas assim, qualquer bom cientista vai muito além do objeto que está estudando, da matéria que está estudando, vai estudar outras paradas também. E aqui ele fala, ele compartilha não só fatos interessantes sobre as descobertas com essas plantas, mas também aonde elas podem ser aplicadas e também certos biografismos de botânicos famosos. Ele cita aqui o Darwin, ele cita inclusive o Goethe, parece que o cara das afinidades eletivas, ele tinha uma pesquisa em botânica interessante também. Fala de uma galera assim em geral que enche os olhos assim, da gente ver assim, você fica lendo aquela parada e você fica assim tipo encantado de ver as possibilidades e a quantidade de informação, a quantidade de alimento para suas ideias assim, que a parada joga para você, né? Aqui esses capítulos, deixa eu tentar lembrar aqui pelo título deles. Ele fala da mimese, né, enfim, do ato da planta de simular a outra. Ele fala, por exemplo, de um parasita, né, uma planta parasita que se hospeda e ela transforma a folha do parasita para ficar parecido com a da árvore em que ela está parasitando. Uma parada muito maluca, assim. E também ninguém sabe como é que essas coisas funcionam, né? Como é que elas se movem, as relações de mutualismo ou enfim, de manipulação e escravidão que as plantas exercem com a gente, né? Então ele fala não só, por exemplo, das nossas plantas alimentícias mais convencionais, como trigo, milho, que por conta batatas, que por conta do seu alto valor energético foi transportada para o homem pelo mundo inteiro, né? A maior campanha de sucesso de disseminação de uma espécie vegetal se dá por meio dessas, assim, porra, onde você vai tem milho plantado nesse mundo hoje em dia, né? Então é esse tipo de coisa. Mas também, assim, a relação de dependência que, por exemplo, a pimenta causa, né? A galera que come muita pimenta tem aí uma certa dependência. Ele tenta mapear ali algumas hipóteses interessantinhas assim sobre por que o ser humano gosta de comida apimentada, né? Um negócio que dói, né, na língua e tal. A comida apimentada é o BDSM do paladar, né, cara? Assim, basicamente, quando você come a pimenta está ali vestida com botas 7/8 de latex e um chicotinho, dando chicotadas na sua língua, e você está falando, sim, por favor, né? É isso. E não tem palavra de segurança para pimenta, galera. Não tem. Comeu pimenta além da conta, o dia seguinte vai cobrar. Temos aqui assim, Democracias Verdes, que ele fala como é que funciona a organização social de algumas plantas, né? Enfim, como é que as coisas interagem ali entre elas num bioma qualquer. E como é que é a pesquisa botânica em relação ao programa espacial, né? Porque ele falou uma parada, assim, cara, antigamente você não achava botânico ali andando no meio da NASA ou andando no meio de centros de programa espacial. Hoje em dia todo mundo entende que, porra, você não vai conseguir explorar o universo se não tiver alguém estudando o que você vai fazer com a planta quando você for para lá, porque a gente precisa de planta para viver, né? Enfim, não só para oxigênio, mas também para comida, enfim, toda essa parada. E por último ele fala sobre o projeto dele aqui dessa jangada, né, esse jellyfish barge que ele fez, que é uma estufa flutuante que permite você dessalinizar a água e plantar ali comida sem precisar gastar terra, etc. E ele termina fazendo um desabafo assim, cara, tipo, nenhum investidor se interessou nessa porra, sabe? Porque, sei lá, né? Porque terra é de graça, essa parada que você tem que comprar e botar ali e tal, né? Quer
quer dizer, não é que terra é de graça, mas terra tem ali, você pega ali, enfim, faz a parada. Você não precisa envolver, criar ali um meio, né, para explorar aquela terra para além das táticas de exploração da terra que a gente já conhece. E é muito maneiro mais para esse final desse livro, assim, porque ele começa a falar um pouco sobre as experiências dele, não só ali com o programa espacial, ele fez alguns daqueles voos de avião que faz aquele voo parabólico que tira a gravidade, né, e você fica ali meio flutuandinho, que parece que foi assim que a Sandra Bullock gravou Gravidade, inclusive, né, nesses voos. Falou que é a caixinha do vômito essa parada, assim, todo mundo vomita, assim, porque a parada é muito acachapante para a fisiologia humana. Mas é justamente assim, cara, porque ele já foi tão generoso com a gente, fornecendo essas informações e esses insights que ele tem, que chega no final e você lê a parada, você lê até com mais gosto, assim, o que seria uma parada meio, o que se não fosse um livro tão enriquecedor, você leria assim, meio tipo assim, pô, esse velho agora vai ficar, né, eu peguei aqui pra falar sobre a porra da planta e tô aqui agora vendo o velho falar sobre, tipo, ficar vomitando no avião, não era isso que eu queria, né, eu queria saber sobre planta, etc. Que é a parada lá daquele livro lá que a gente desenhou, do Entre as Feras, né, que a mulher vai lá fazer a pesquisa sobre um povo isolado lá da Sibéria, não sei aonde, atacada por urso, começa a virar uma história sobre ela e sobre como a mãe dela protegeu e como o coração da mãe dela não se engana e coisa do tipo. Assim, uma parada que, porra, né? Enfim, teve gente que gostou desse livro, claro, mas, enfim, aí eu realmente acho que é questão de opinião. Aí eu não, sei lá, não me marcou muito, não. E assim, mas esse aqui sim, cara, ele é tão exploratório nos tópicos dele e ao mesmo tempo assim ele é muito envolvente na escrita, assim, sabe? Achei ele tem o domínio da parada, assim. Então, cara, fiquei embasbacado com esse livro, sério, quero que todo mundo leia ele se puder. Acho que não tem como você não aproveitar uma leitura dessa, sabe? Tipo, é um livro assim que não tem como você, tipo, pelo menos não dar uma viajadinha na maionese para zonas em que o teu pensamento não foi ainda, sabe? Acho que aqui tem coisas muito legais. No final também ele faz um pouquinho mais de exploração sobre mudanças climáticas e sobre como a gente está lidando com isso, enfim, né? Faz um pouquinho de uma explanação geofísica de uma maneira geral. Mas também enriquecedor pra caramba, tudo dentro do contexto, assim, achei bem foda. E legal também que ele vai indo em direção ao espaço, né? Os últimos capítulos ele vai para engenharia espacial e daí no último ele fala sobre o projeto dele de estufa flutuante, enfim, né? O futuro das pesquisas. Esse prêmio dele, esse projeto dele da estufa flutuante ganhou um prêmio, foi bem aplaudido, assim, mas não teve desenvolvimento comercial, assim. E ele fica, cara, tem um finalzinho aqui que eu achei muito engraçado, quer ver? Eu vou ler pra vocês só essa parte, que não tem nada a ver com o livro, de uma maneira geral. Tá falando aqui que ninguém se mostrou muito interesse no projeto da jangada, não sei o que, e parará. E ele falou que tipo, é meio difícil pra eles, assim, que não são, tipo, empresários ou empreendedores, entrar nesse meio. Ele fala assim, por exemplo, hoje você não vai a lugar nenhum sem um plano de negócios. Os investidores perguntam sobre ele antes de saber seu nome. Você não tem um plano de negócios? Depois de um primeiro momento de descrença em estar diante de alguém sem esse requisito, os mais corteses balançam a cabeça desconsoladamente e abrem os braços em um gesto claro de impossibilidade, mesmo querendo te ajudar. Mas os educados são poucos, a maioria deles nitidamente não consegue disfarçar o desprezo. Mas como? Você se apresenta roubando longos minutos do seu tempo precioso, que vamos sempre lembrar, é dinheiro, e não tem um plano de negócios? Tem pelo menos um elevator pitch? Uma explanação de elevador? O quê? Espero que saiba o que é o elevator pitch. Desconhecê-lo o impediria para sempre de fazer parte do mundo dos grandes negócios, relegando ao papel de espectador pobre e ingênuo. Eu obviamente não sabia disso, mas como gosto de estudar, me informei. Aí fala, então, o conceito é que uma ideia possa ser resumida em um tempo que varia de 1 a 2 minutos, ou seja, o tempo que um elevador leva para terminar o seu trajeto. Eu imagino que se trate de um elevador americano de arranha-céus. O meu em Florença leva 20 segundos para me levar ao quarto andar e é lento. Por que o elevador, vocês vão perguntar? Eu me perguntei. Parece que a razão está na possibilidade de encontrar alguém importante no elevador para falar sobre uma ideia. Nesse sentido, a Wikipedia é esclarecedora. O termo deriva de um encontro casual com uma pessoa importante no elevador. Se a conversa nesses poucos segundos for interessante e produzir valor agregado, pode terminar com uma troca de cartões de visita ou uma reunião agendada.
Caramba, pegar um elevador nos Estados Unidos parece ser uma experiência emocionante. Nunca se sabe com quem você pode encontrar. Mas e na Itália, quem seria possível encontrar em um elevador? Eu, por exemplo, só pego quando chego em casa, e para ir até o quarto andar onde moro, e nem sempre, porque muitas vezes eu subo as escadas para me exercitar um pouco. Cara, o cara é muito demais, assim, tipo, não tem como não gostar de um cara desse, velho. E nunca uso para descer, porque do quarto ao primeiro andar chego antes a pé. Em todo caso, conheço todos os prédios e ninguém poderia me financiar. Conheço todo mundo no prédio, ninguém poderia me ajudar a financiar jellyfishes. Então a gente fica falando isso. Assim, pô, cara, é muito foda fazer negócio, tem que ter elevator pitch e tal, umas coisas assim. Então, assim, quer dizer, no meio das grandes explanações que ele tem sobre as plantas, ele, pô, tem um bom humor, assim. Então, cara, achei esse livro completíssimo, sabe? Achei ele informativo, divertido, envolvente pra caramba. Não tem um A pra falar dele, assim. Assim, talvez tenha um A pra falar dele. Mas eu acho que também não é culpa exatamente da Ubu, mas eu acho que de quem planejou o livro original, assim. Eu acho que aqui faltaria ilustração, cara. Ilustração botânica. Primeiro porque tem certas coisas são muito mais fáceis de visualizar na ilustração. E em segundo lugar, porque o desenho técnico botânico é lindo, né? Não sei se vocês já viram, mas assim, os bons desenhos técnicos, assim, a parada de encher os olhos. E eu acho que um livro desse aqui é pedir uma arte fodida para exemplificar algumas coisas, né? Principalmente para falar de algumas plantas que são exóticas para quem quer que esteja lendo no mundo, porque ele fala de plantas ao redor do mundo inteiro, e a gente que, a maior parte de nós que nunca foi assim num desses grandes jardins botânicos cheio de plantas exóticas, assim, a gente não vai conseguir visualizar, a menos que a gente bote um Google, né? Igual a gente faz quando a gente está lendo o livro do Oppenheimer, da Intrínseca. A gente tem que procurar na internet essas ilustrações, assim. Então acho que faltou só isso, assim, cara. Uma ilustração assim de algum desenhista botânico foda ia melhorar esse livro aqui um bom tanto, assim, mais do que ele já é maravilhoso, sacou? Mas é o único adendo que eu faria pra ele. Então, maravilha. Cara, ele é um livro curto, tem umas 170 páginas aí, e eu espero que vocês tenham se animado como eu me animei pra ler ele, tá bom? Se inscreva no canal, galera, dá um joinha, ajuda a gente no Catarse, deixa aqui um comentário, e é isso. Um abraço, tchau.